Que a paz de Deus esteja conosco. Que felicidade nós estarmos reunidos mais uma vez para um novo encontro. Que felicidade nós deixarmos os afazeres do nosso dia a dia e virmos buscar a luz para o nosso espírito. Buscar o conhecimento para a nossa própria evolução. Muito agradecemos. E nesses nossos minutos preciosos, hoje nós vamos refletir sobre uma das páginas evangélicas muito significativa, deixada pelo Mestre Jesus Cristo. A parábola do semeador. Quando Jesus esteve aqui encarnado no planeta Terra, ele nos deixou máximas evangélicas, que foram anotadas, que foram publicadas pelos apóstolos, aproximadamente cerca de 70 depois da morte do seu corpo físico. Ele veio com a grande missão de nos trazer a boa nova, o marco espiritual para a humanidade, o edifício sólido, que nem as ventanias e nem os temporais são capazes de demolir. Ele falava esotericamente, ou até mesmo de forma obscura, quando queria colocar os aspectos abstratos da sua doutrina. Mas quando falava sobre a caridade, falava claramente, mesmo com os seus apóstolos, porque considerava que tinham capacidade, que eram mais aptos para compreender. Ele falava abertamente, mas não colocava toda a verdade que recebia do grande poder supremo. Mas por quê? Se ele era mestre dos mestres, por que não colocava tudo o que sabia? Isto porque ele tinha como princípio universal que cada qual tem que chegar pelos seus próprios esforços à própria verdade. Que o conhecimento, ele é oferecido a todos, indistintamente. Mas cada um recebe de acordo com o seu grau de percepção. Não adianta nós querermos forçar o outro a entender a nossa verdade. São tentativas em vão, porque cada qual tem a sua hora. É a grande lei da natureza. Então, a parábola do semeador, ela é bem
à luz do que nós precisamos saber. Ela tem uma grande valia para o nosso aprendizado. Porque a verdade, ela não é construtiva. Ela é uma conquista. Conta-nos que um dia o Mestre Jesus saiu de sua casa e pôs-se a caminhar na orla da praia. Se aproximou de um barco, adentrou a ele e sentou-se, rodeado de uma multidão que ansiava por receber os seus ensinamentos. E começou então a falar por parábolas. Porque a parábola são histórias contadas. E os personagens estão muito ligados ao ambiente típico do contador, do ouvinte, e tem um fundo moral. Então disse Jesus: um semeador saiu a semear e jogou as sementes ao longo do caminho. E vieram os pássaros e as comeram, e nada ficou. Em seguida pegou outras sementes, jogou no meio dos pedregulhos, e estas cresceram. Mas veio o sol e as queimou, porque não tinha terra, não formou raízes, e nada floresceu. Depois ele pegou outras sementes e jogou no meio dos espinheiros. Os espinhos cresceram, se entrelaçaram e as sufocaram, e nada desenvolveu. Mas ele não desanimou. Sempre persistente, perseverante nos seus ideais. Pegou outras sementes e jogou em terra firme. E estas sim, cresceram, multiplicaram de 20, 30 a 60. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, escutem os comentários desta parábola. Há muitos seres humanos que ouvem as palavras do reino, as leis divinas, mas entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Não dão a mínima atenção. Não se transformam, não modificam as suas ideias, os seus pensamentos. São as sementes que caíram ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e as comeram. Há outros seres humanos que escutam também a palavra, observam, até têm um princípio de alegria. Mas no primeiro obstáculo, na primeira incerteza, no primeiro inconveniente por conta da palavra, se afastam, porque não têm raízes, não estavam preparados,
São as sementes que caíram no meio dos pedregulhos e que não vingaram. Mas há outros seres humanos que também ouvem a palavra, ficam num entusiasmo, querem fazer isso, querem fazer aquilo, querem dar sugestões, às vezes até mudar o que vem com segurança, o que vem dando certo anos e anos. Só que com o tempo, o poder fala mais alto. As tentações do mundo material, que é tudo transitório, que é tudo passageiro, toma conta deste ser. E ele também não produz prejuízo para si mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. São as sementes que caíram no meio dos espinheiros e foram sufocadas. Mas, felizmente, há aqueles seres humanos que são atentos, que são receptivos, que recebem a palavra, tomam consciência, procuram estudar, interpretar, analisar, pesquisar e, principalmente, colocam em prática, criam transformações em si mesmo, analisando as suas ações, deixando de lado aquelas animosidades, aquilo que bloqueia, que emperra o crescimento. E pelo exemplo, trazem outros para conviverem, para comungarem com os seus princípios. Estes, sim, nasceram em terra fértil. São sementes colocadas em boa terra e que deram bons frutos. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Isto porque acrescenta aspectos que vão na alma de todos nós e distingue aquele lado bom e o lado mau da nossa vontade em receber as novas espirituais. A semente de Deus é a lei do amor. Ela está presente na religião, na filosofia, na ciência e até mesmo na moral. E tem como mandamento básico amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, a semente, ela é única. Ela é transmitida aos 4 pontos do mundo. Mas nem todos a recebem. Porque depende do estágio evolutivo de cada um. Uns já estão mais adiantados.
outros mais atrasados. Uns já estão na linha reta da caridade, do amor, da cordialidade, da gentileza, do amor ao próximo. Mas há outros ainda que estão engatinhando. Trazem dentro de si ainda rancor, violência, cólera, paixões sensuais, tentações essas, a ambição, enfim, todos os malefícios que destrói, que não corresponde o que é essencial para a transformação do nosso planeta, deixando de ser aquele planeta velho para ser um planeta novo, de paz, de tanta beleza. Para que nós possamos entender ainda melhor a parábola do semeador, nós vamos compará-la ao nosso cérebro, dividido em 3 regiões distintas, como se fosse um castelo, com 3 andares. O primeiro andar, o subconsciente, é a residência dos nossos impulsos, daquilo que nós fazemos mecanicamente, dos hábitos, do automatismo. O segundo andar, da consciência, onde reside as nossas qualidades, o nosso esforço, a nossa vontade. E o terceiro andar, o superconsciente, das nossas condições, de metas, de objetivos bem definidos, das nossas conquistas, das nossas realizações. E em virtude da nossa evolução, o sistema nervoso capta todas as situações que vêm para o nosso desenvolvimento. E se nós mantivermos o nosso cérebro parado, estagnado, só o subconsciente, nós vamos lidar, dar vazão àquelas vibrações que vêm no campo inferior. Os vícios, a violência, a cólera, a raiva e tudo quanto negatividade. E ainda mais, não ativando esse nosso cérebro, nós vamos possibilitar se associar a outros que têm vibrações também no campo da inferioridade. São as sementes que caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Agora, aqueles nossos centros de força, quando preparados, mas não também conscientizados, são as sementes que caíram nos pedregulhos e nos espinheiros. Não houve um preparo. É como o aluno dentro de uma sala de aula. Se ele não tem o básico, ele não é capaz de acompanhar toda
a classe. Há também aquele aspecto da religião e da religiosidade. Há aqueles que vê a religião como seguir o padre, o pastor, ou aquele que ocupa uma tribuna ou que tem uma maior sensibilidade. Ser religioso é bem diferente. É aquele que sabe se conduzir, que se esforça para não cair aí em bloqueios emocionais, sabe distinguir o certo e o errado. E principalmente se esforça para ser melhor a cada dia, a cada hora. São as sementes que caíram em terra boa, em terra fértil, que ativaram os 3 andares, receberam pelo subconsciente, tomaram consciência, porque o nosso maior juiz é a nossa consciência. É quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, avaliamos as nossas posturas e dizemos para nós mesmos: nada fiz de mal ao outro. Procurei sempre auxiliar, despertar as melhores qualidades deste ou daquele, através dos pensamentos, das palavras e das ações. Há um livro do irmão X chamado Contos e Pontos, em que conta a história de um semeador incompreendido. Isto porque ele procurava, através da oratória, levar o evangelho do mestre. Ou então, trazer lições de vidas de outros mestres. Mas ele não via mudanças naqueles que o ouviam. Então ele foi perdendo o brilho da palavra. Quando desencarnou, depois de um tempo, foi conversar com o grande Senhor, dizendo que ele era incompleto, que ele não conseguiu realizar a sua tarefa. E veio então a resposta: você preparou o solo, como faz o jardineiro, que limpa toda a terra, que faz as covas, coloca a semente, aduba, rega e observa diariamente, retirando as ervas daninhas? Você já verificou que o brejo ele não fica eternamente com aquele solo impuro? Não, que em tudo e por tudo nós temos que olhar o outro e com sutileza, com carinho, e trazendo ao nosso lado a cooperação que é dada pelo suor de cada um. Agora, essa parábola, ela também está muito associada ao círculo esotérico da comunhão do pensamento. Muitos dirão: como?
Vejamos. Há muitos que recebem o livro de instrução, os folhetins, as revistas, e colocam na gaveta, na estante. Não há tempo de tirar os minutos para a leitura, para a formação do cabedal de conhecimento. Quando ouve alguma palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. São as sementes que caíram ao longo do caminho e que não produzem, não edificam. Há outros que têm um maior interesse, participam, ouvem, têm aqueles ímpetos, mas quando alguém contradiz aquilo que ele acha de verdade, ou quando vem uma prova mais pesada, já ficam decepcionados. Mas eu estou ali, por que eu vou ter que passar por tudo isso? Falta-lhe aquilo que é essencial, saber o porquê do sofrimento. Então, são as sementes que caíram nos pedregulhos e nos espinheiros. Mas há também aqueles que participam da ordem, que se interessam, que vão a fundo, que coletam dados, que selecionam, que são receptivos, atentos, que se modificam, não estão preocupados com o poder, nem tampouco com o cargo, mas sabem que necessitam de pensamentos mais elevados, que precisam harmonizar, que são importantes, que levam a sério o compromisso, a honestidade, a lealdade, que foram esses os objetivos do nosso grande mestre Antônio Olívio Rodrigues. Estes, sim, são aquelas sementes que caíram em terra firme, que conduzem, que têm aquela comunhão de pensamentos, que não medem sacrifícios e que estão ali apostos para servir. Os ensinamentos da parábola do semeador, ela nos leva à reflexão daquilo que é fundamental, primordial para as nossas vidas, no potencial do outro. Quando nós conseguimos arrotear o campo mental do outro para melhor, nós estamos edificando em terra firme e expandindo de 20, de 30, de 60, todos os conhecimentos com um único objetivo: a espiritualidade. E para encerrar, apenas uma pequena reflexão. Um homem pediu para Deus
uma flor e uma borboleta. E o que ele recebeu? Um cacto e uma lagarta. Ele ficou muito triste, porque o seu pedido veio errado. Mas ele pensou e disse para si mesmo: também Deus tem que aguentar tanta coisa, tem que atender tanta gente. E não mais questionou. Pegou o presente e deixou ali no cantinho. Passado um tempo, ele foi averiguar os presentes que estavam lá esquecidos. E para sua surpresa, o cacto se transformou numa linda flor. E a lagarta numa maravilhosa borboleta. Foi então que ele entendeu que muitas vezes os nossos desejos não são exatamente aquilo que nós precisamos, que nós recebemos exatamente aquilo que nós merecemos. Então nós precisamos agradecer, sem murmurar e sem duvidar. Porque de um espinho poderá vir uma flor no amanhã. Paz, luz e amor a todos. Nossos agradecimentos.